Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 121, Florescendo na Segurança do Eterno Deus. Temos um dia, o sol já vai, ficar muito mais brilhante e radiante. Ele já está ali, comparecendo, fazendo o Senhor, fazendo a sua obra. Assim como nós já estamos aqui, e queremos continuar então meditando a respeito do Salmo 91. São coisas tão importantes, que quando a gente estuda profundamente, a gente compreende essa obra preciosa que Jesus fez na cruz por cada um de nós. 4 coisas, elas são prometidas àqueles que encontram o seu refúgio no Senhor. As tribulações não serão um mal se a enfrentarmos com fé. A graça protetora de Deus faz com que muitos perigos, até mesmo aqueles ocultos, sejam desfeitos até mesmo sem sabermos quais eram eles. Salmo 97, hoje nós vamos então meditar nos versículos 7 e 8. Nos diz assim: caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Deus promete a Davi, seu servo, a segurança em meio às suas batalhas, aos massacres. O amado do Senhor está totalmente protegido. Essa é a experiência do salmista quando nós lemos o livro de Samuel, 1ª e 2ª Samuel, e nós vemos então como Davi, Deus venceu as guerras de Davi, quantas vitórias ele teve, vitórias que para nós seriam impossíveis, mas para Deus não foram. Então este servo tinha certeza, porque ele experimentou de no meio de uma batalha caírem 1000 ao seu lado, caírem mais 1000 à sua direita, e ele de forma alguma foi atingido. Dê uma olhada nesses livros e você vai ver como Deus guardou a vida do seu filho. Aqui nós temos também tu, pronome tu, mais pessoal, que revela que em meio às calamidades ele foi preservado de uma maneira muito particular. Nós temos também esta promessa, em Hebreus capítulo 2, versículos de 5 a 18, uma gloriosa promessa de como o nosso esconderijo, que é Jesus, ele nos livra então dos nossos temores. Então a palavra de Deus fala assim: Cristo, como Filho do homem, é superior aos anjos e sumo sacerdote idôneo e também compassivo. Portanto, convém-vos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a congregação e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para a nossa grande salvação, a qual, começando a ser enunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada por aqueles que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas, o dom do Espírito Santo distribuídos à vontade? Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que nós falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para o que visites? Tu o fizestes um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroastes, e constituísse sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe foram sujeitas debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe seja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas que lhe estavam sujeitas.
Vemos, porém, ele coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provaste morte por todos. Porque convinha como que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagraste pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhe chamardes irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome aos meus irmãos e cantarei louvores no meio da congregação. E outra vez porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos de Deus que tu me destes. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser, então, misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado dos povos. Porque naquilo que ele mesmo sendo tentado, padeceu, para poder socorrer todos aqueles que são tentados. Então, Jesus, ele foi coroado de glória, ele é um sumo sacerdote, né? Compassivo e idôneo porque tudo que passamos, ele passou por nós. Ele livra-nos do pavor da morte, ele fala que ele nos livrou do pavor da morte. Quando as multidões morrem ao nosso lado, embora devemos estar preparados para a nossa própria morte, ainda assim, não deveremos de forma alguma temer qualquer assombro, nem nos deixar escravizar pelo medo, pelo temor, como tantos fazem, entregando toda a sua vida ao medo de morrer. Deus sabia que haveria tempos em que não haveria, que nós ouviríamos, né, tantas notícias ruins, veríamos muitos necessitados e encontraríamos tantos perigos à nossa volta, a ponto de nos sentirmos muitas vezes esmagados por tais sentimentos. Porém, nesta questão nós temos uma escolha a fazer. A decisão está em nossas mãos. Ou corremos ao seu abrigo de fé, e a tempestade então passará. Ou nós vamos sucumbir pelo medo. É uma escolha. O Salmo 91 é a medida preventiva da parte de Deus para os seus filhos contra o mal, conhecido então pela humanidade, como nós temos visto nos dias de hoje. Não há outro lugar na palavra de Deus que contenha ou que tenha essa garantia de proteção, incluindo então a ajuda dos anjos e promessa assegurando então a nossa autoridade como co-herdeiros em Cristo Jesus e como seus irmãos. Somente, diz a palavra, com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, diz Salmo 91, versículo 8. O que significa ímpio? Ímpio é aquele que é contrário a Deus e contrário à sua lei. Ímpio é exatamente o oposto do justo, e ele está ativamente envolvido com o mal, que age de forma perversa, maligna, falsa. O ímpio, ele não tem respeito por Deus, nem pelas suas coisas, nem pelo bem. O ímpio não tem fé, é um antirreligioso, incrédulo, descrente, destituído de todo o temor de Deus. Você conhece. Nós temos visto os ímpios aflorarem de uma forma terrível nesses tempos de pandemia, contra Deus, contra a palavra de Deus, contra os cristãos, como nós temos visto isto acontecer. Mas tudo isso é bíblico,
está escrito na palavra de Deus que eles fariam isso nos últimos tempos. Mas a Bíblia não deixa qualquer dúvida quanto ao terrível destino dos ímpios. O próprio Salmo 37 diz que os ímpios perecerão. Muitas também das parábolas de Jesus revelam a certeza da punição dos ímpios. Na parábola da rede, por exemplo, Jesus diz que na consumação dos séculos, os ímpios serão definitivamente separados dos justos. Mateus 13:49. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os ímpios dos justos. Em Apocalipse, o capítulo 6:16 também diz assim: ainda que o ímpio não receba o pagamento da sua impiedade nesta vida terrena, chegará o dia em que ele não será capaz de se esconder das mãos do Deus irado. Mas o justo viverá pela fé, como diz Romanos 16:17. No Filho de Deus, a fé no Filho de Deus, onde ele recebe perdão divino, onde ele é absolvido da condenação eterna, onde ele é livre para viver uma nova vida, aonde ele tem direito à herança entre os santificados, e são herdeiros de Deus, e são co-herdeiros com Cristo Jesus, e são recebidos como filhos justos, justificados em Cristo e herdeiro das suas promessas. De que promessas? As promessas que estão escritas no Salmo 91. Que Deus abençoe você e que seja hoje o dia de você sair por livre e espontânea vontade desse mundo de impiedade e encontrar o seu esconderijo, Jesus. Ele é que nos justifica, Ele é que nos salva, que nos redime. É Ele que nos tira das trevas e nos leva para o reino da luz. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.